E vamos, de início, já falar sobre um tema bastante importante para o segmento, que é o DTE. E para isso, para esse nosso primeiro bate-papo, eu tenho o privilégio de ter conosco aqui o Gabriel Valderrama, que é membro do Ministério da Infraestrutura e esteve e está à frente desse projeto junto ao governo, né? Então, para nós da NDD, é um privilégio tê-lo conosco e queremos aqui dar início então ao nosso evento chamando o Gabriel. Esteja conosco aqui. Gabriel, uma boa tarde. Como você está? Tudo bem? Boa tarde, Alceu. Tudo bem? Tudo jóia? Agradeço o convite, tá? Para participando aí. Boa tarde, saúdo também a todos os participantes, todos que estão nos assistindo. E é isso, obrigado, Alceu. Gabriel, fala um pouco para nós, né, do teu histórico junto ao Ministério, teu histórico profissional e também como surgiu a ideia do DTE, né, e como que vocês estão conduzindo até aqui esse projeto. Tá, joia. Bom, você já me apresentou, eu sou Gabriel Valderrama, eu estou como assessor aqui na Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura, eu sou analista de infraestrutura da carreira do Ministério da Economia, né, de analista de infraestrutura, de engenharia de telecom, mas estou na área de logística, de transportes, enfim, há já uns 7, 8 anos, né? E é isso, o DTE realmente, o Alceu, ele nasceu, iniciativas dele já vieram lá atrás, na época da NTT, enfim, 2015, 2016, né? Mas ele tomou força e foi levado a cabo, enfim, né? Agora com essa nova gestão, né, com o ministro Tarcísio, né? Enfim, é um projeto estratégico aqui para o Ministério e para o setor de logística, do transporte de cargas no Brasil como um todo, né? Então, realmente é um projeto muito importante, muito estratégico, e por isso mesmo eu trabalho na Secretaria Executiva, né? E esse projeto, dada essa sua relevância, a sua importância, é por isso mesmo que ele está sendo tocado aqui diretamente pela Secretaria Executiva, né? Realmente é pela eficiência, pelos ganhos que ele vai trazer aqui para a logística de transporte de cargas do nosso país. Legal, Gabriel. Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui. E eu queria começar com uma pergunta que talvez seja de muitos, né? O que exatamente é o DTE, né? Essa lei 14.206 de 2021, como que você descreve esse projeto e esse documento, né, que é o documento de transporte eletrônico? Uhum. Realmente a lei acabou de sair do forno, né, como você comentou aí, né, a lei 14.206 foi sancionada agora em dia 28 de setembro, né, de 2021. E ela instituiu o DTE. E o que é o DTE? O DTE é uma plataforma tecnológica, tá? Assim, apesar do nome ser documento eletrônico de transporte, ele não se restringe à questão do documento em si, né? Ele é uma plataforma tecnológica que a gente vai explicar mais ao longo aqui do nosso evento, mas enfim, é uma plataforma que vai trazer inúmeros benefícios aqui para o transporte de cargas no país, né? Então, assim, a essência, o coração dele é a questão em linha até com os vídeos que a gente viu agora da NBB, dos parceiros, enfim, essa linha de digitalização, de trazer eficiência, desburocratizar, enfim, a vida do transportador, né? Então, o DTE vem com essa pegada também, justamente fazer essa parte de desburocratização, simplificação, no caso dos documentos administrativos, né, que são necessários serem expedidos para o transporte de carga, né? Ele também tem bom, já resumindo aqui, ele também tem a parte de monitoramento e fiscalização do transporte, né? Então, assim, o projeto prevê instalação, uso, né? Instalação de leitores, né? Sensores, né? De passagem dos veículos por RFID, OCR, enfim, a tecnologia que for disponível, né? E a questão da transparência nos pagamentos de frete, vale pedágio, vale estadia, seguros, enfim, toda essa questão de trazer transparência e, portanto, muito mais segurança, mais eficiência, né, mais um ambiente mais propício, né, para o transporte de cargas do Brasil se desenvolver, tá? Então, em linhas bem gerais, assim, né, o DTE é isso que ele se propõe, né? Legal, Gabriel. Eu confesso que quando eu li também, né, a própria lei, também a gente acompanha aí os movimentos, o nome documento, de fato, não representa tudo que envolve esse projeto, né? São diversas nuances do transporte aí que passam por outras coisas além da parte documental, né? Então, você tem a parte de informação, tem a parte também financeira do processo, né? E também toda a parte logística que faz parte dele. Como que o DTE se propõe a englobar todos esses, né, todas essas informações, todos esses processos, ou boa parte deles, né, para que a gente consiga ter uma
uma solução de fato para a ponta, que seja tanto beneficente aí para as empresas de logísticas, os embarcadores, os motoristas. Acredito que ele também tem esse viés de agrupar, né, e tornar mais efetivo todo o processo, né? Então fala um pouco para a gente disso, né, de como que ele se propõe a englobar todas essas informações e todos esses fluxos. Exatamente. Como você comentou, Alceu, assim, a questão do documento, né, assim, o coração da solução é a questão do documento, né, mas enfim, ele extrapola essa questão dos documentos, né, mas em relação aos documentos, é justamente essa, assim, a perspectiva dele, assim, unificar, porque hoje, assim, a gente está tratando aqui, é importante deixar bem claro, né, a gente pode até discorrer sobre mais sobre isso depois, mas a gente está tratando dos documentos administrativos federais, então aqueles documentos que são exigidos, né, por órgãos do governo federal. A gente está falando aí do próprio MINFRA, suas vinculadas, por exemplo, a NTT, DENIT, enfim, mas também MAPA, Anvisa, MME, o MMA, enfim, ele não vai abarcar apenas o rodoviário. A gente acaba falando mais do rodoviário, a gente acaba tratando mais do rodoviário por conta da nossa matriz de transporte, né? Mas o TTE vai ser exigido para todos os modos de transporte, né? Então, assim, ele vem trazer essa simplificação, essa desburocratização, né? Assim, desses vários documentos que são exigidos, né? Então, e um ponto importante também, se a gente colocar, é que é mais um documento, então, que eu vou ter que emitir, enfim, trabalhar, né? Não, na verdade, como ele vai congregar, a gente já fez um levantamento prévio, a gente está fazendo estudos, consultorias, levantamento de processos, enfim, né? Mas um levantamento prévio que a gente fez, a gente já identificou 80 documentos administrativos federais que são exigidos para o transporte de cargas, né? Aí, como eu falei, desses mais diversos órgãos, MAPA, Anvisa, IBAMA, Metro, enfim, né? Então, assim, o DTE, ele vem unificar, vem simplificar, vem desburocratizar esses documentos, tá? Então, alguns deles, assim, eventualmente vão até deixar de existir, ou seja, isso é diminuição de custo, né, para o transportador, outros vão ser transportador, embarcador, enfim, para toda a cadeia, né, motorista, né? Outros vão ser vinculados também, melhorando a eficiência, né? Então, na verdade, o DTE, ele não vai ser mais um documento, né? Ele vai congregar esses cerca de 80, 90 documentos, né, que são exigidos para o transporte de carga. Claro que dependendo do tipo de transporte, tipo de carga, enfim, se exige mais documentos, menos documentos, mas enfim, a desburocratização, né, a simplificação já nasce com o DTE, né. E é isso, assim, ele traz ganhos não só nessa parte de documentação, né, da diminuição da eficiência, de custos, principalmente tempo, né, como a questão, então, como a gente já comentou, né, a questão do monitoramento, fiscalização, ou seja, e essas são informações que, assim, respeitado, claro, a questão de sigilo, de proteção de dados, enfim, né, são informações importantíssimas, assim, até pegando como gancho aí os vídeos dos patrocinadores, enfim, da NTT, o DTE e o governo, o poder público, né, ele se propõe justamente a dar as bases, ele não tem que fazer o que vocês fazem, né, enfim, a questão do frete, do combustível, enfim, da logística, assim, o que o governo tem que fazer é dar as bases, dar insumos, né, dar subsídios para vocês melhorarem a eficiência de vocês, né, a logística de vocês. E é exatamente isso que o DTE se propõe, tá? Então, assim, ele vai ser uma ferramenta muito útil, tanto para nós do governo, do serviço público, né, para melhorar as políticas públicas, enfim, a gente olhar a questão do transporte, ver que está dando certo, que está dando errado, que pode melhorar, enfim, né, como a questão também de vocês aí da iniciativa privada, vocês que carregam aí o Brasil nas costas, né, para vocês também terem esse insumo, terem esse embasamento que o DTE vai prover para vocês também. Então, assim, além da questão da simplificação, desburocratização, ou seja, diminuição de tempo e custo aí na veia, né, para os parceiros aí da cadeia, vai ter também esse ganho com relação às informações, enfim, de, por exemplo, de monitoramento, de fiscalização, os caminhões que forem registrados, enfim, forem monitorados, né, através dos sensores, né, essas informações serão repassadas ao embarcador, ao transportador, enfim, a quem for de direito, claro, respeitando o sigilo comercial, mas enfim, é uma massa de informações, é um conjunto de benefícios, né, que o projeto vai trazer para o setor, tá? Legal, Valderrama. Eu quero destacar aqui 2 pontos que você traz que eu penso que são muito relevantes, que é justamente a questão
das informações do transporte, né, e o quanto elas são importantes para que a gente possa, né, enfim, é o infinito as possibilidades que a gente pode ter aí utilizando as informações, né? Nós hoje temos acesso aqui a algumas informações através dos documentos fiscais e já visualizamos muita coisa que pode ser feito com isso, lógico, obedecendo aí toda a questão de sigilo e privacidade, mas de maneira estatística conseguir olhar de uma maneira ainda mais profunda para o nosso setor de transporte, né? E o segundo ponto que eu queria destacar é com relação ao foco principal estar no rodoviário, é lógico, né, pela nossa matriz, mas ele também abrange aí outros setores, outros segmentos logísticos. Então, quando a gente primeiro ouviu aí sobre o DTE, lógico que o impacto era assim, poxa, é mais um documento, né? Mais uma obrigação. Você falou que são 80 documentos, ou enfim, informações que precisam ser prestadas. Então, a primeira visão, eu acredito que do próprio segmento, enfim, das empresas, tem essa nuance, né? De, poxa, mais um documento agora. Mas quando a gente mergulhou também para estudar um pouco melhor, o que a gente viu foi que ele é um grande congregador do que existe, que em fases irá buscar simplificar o processo. Então não é uma virada de chave, né? São etapas que precisam ser cumpridas para que lá na frente a gente possa colher os benefícios. E aí eu me recordei agora aqui do processo da própria nota fiscal eletrônica, né? Que a gente participou desde o início. E no começo parecia tão distante, né? A gente transformar aquela matriz que era 100% não online, né? Offline total, em algo que hoje é 100% online, inclusive no varejo. Né? A gente pensando que lá o supermercadista está enviando em tempo real as informações, né? E isso aconteceu, não foi num curto espaço de tempo, mas aconteceu. Então eu percebo o DTE numa linha muito parecida também, né? É um primeiro movimento que pode levar a muitos ganhos ali no futuro, né? E aí eu já emendo a pergunta. Especificamente, você pode citar para nós aqui algumas vantagens que o DTE se propõe a trazer para toda a cadeia? Isso. Realmente, assim, essa questão da desburocratização, primeira diminuição de tempo e custo, né? Então é mais gira, mais frete, enfim, que os transportadores, enfim, né, os clientes, embarcadores, enfim, todos vão ter, né? Então o DTL vai trazer essa questão da diminuição de tempo e custo pela diminuição de burocracia, simplificação de processos, de emissão de documentos, e justamente em linha aí com que a gente tem que estar em linha com o mercado, né? Então justamente o que vocês estão fazendo, essa questão de digitalização, de facilitar a vida, né, do motorista, do transportador, enfim, né? Do embarcador também, né? Então, enfim, a vantagem do DTE é justamente também estar em linha com o mercado nessa questão da desburocratização, da simplificação, né, dos procedimentos, enfim, a questão das informações que já comentou aqui, né, a questão das informações que são valiosíssimas, assim, enfim, que o DTE vai ajudar a agregar, né, enfim, na logística de vocês, né? E, bom, eu queria pegar um gancho também, ou se você me permite, tá? E dois pontos que você colocou aí no comentário agora anterior. Uma é a questão do ineditismo, de implementação em fases, né? Realmente o DTE, ele é uma solução, assim, em nível mundial até que a gente conheça, né? Inédita, assim, porque em alguns casos, assim, existe a solução de desburocratização ou digitalização de documentos, mas não associada à questão dos pagamentos ou então monitoramento, né? Ou o contrário, né? Existem soluções que mundo afora, né, de instalação de pórticos, de sensores, mas não tem essa integração com uma plataforma de emissão de documentos, transporte. Então, realmente é uma solução assim inédita e muito complexa, né? Então, justamente por isso, né, que a gente vai implementá-la por fases, né? E, enfim, a gente já começou uma operação assistida, né? A NDD está com a gente aí, alguns outros parceiros também, enfim, uma operação não assistida, não obrigatória, né? E, enfim, a gente vai implementar, a ideia é implementar por cargas, né? Então, assim, é o que você falou, né? Um projeto desse tamanho a gente não consegue da noite para o dia implementá-lo, né? Então a ideia é fazer por ondas, em fases, né? Agregando diferentes tipos de carga, né? Então a gente começaria com granel, está começando na verdade, né? Com granel vegetal, depois a carga geral, granel líquido, cargas perigosas, carga viva animal, enfim. Aí a gente vai progredindo, né?
aos poucos, né? Outra coisa, você comentou a questão da nota fiscal digital, offline, né? Uma coisa bem legal do DTE é que ele já nasce 100% digital, tá? Então, ao contrário de documentos fiscais, assim, ao seu e demais, a gente não precisa imprimir um documento auxiliar do DTE, por exemplo, o DAN DTE, sei lá como é que seria o nome, mas enfim, ele não precisa, né? Ele vai ser totalmente digital, na tela do celular, na plataforma web, enfim, não vai precisar ser impresso nenhum documento, né? Ele vai ser totalmente digital, em linha aí, né, também com as soluções, enfim, de vocês, né, que é simplificar a vida do transportador, enfim, do player, né, aí no setor de logística, né, justamente trazendo essa eficiência através da digitalização, né, ou seja, usando o mundo digital, né, para melhorar a eficiência. Excelente, né? E de fato, tudo é uma jornada, né? Então a nota ela precisou disso, né? E agora chegamos no momento onde talvez não, é possível, porque todos os motoristas, os atores aí conseguem fazer desde o acompanhamento até a fiscalização através de um aplicativo sem a necessidade da impressão, né? Então isso é muito relevante e sem dúvida é um avanço tecnológico gigantesco aí para o nosso Brasil. E eu não sei se foi só para mim aqui ou cortou para todo mundo, se você puder só reforçar um pouco com relação ao cronograma, né, que existe e como que está desenhado aí as próximas fases agora de implementação do projeto, que acredito que essa também é uma das dúvidas aí do nosso público que está nos acompanhando. Com certeza, Alceu, excelente pergunta, obrigado pela pergunta. É exatamente isso, assim, a lei foi publicada, foi sancionada, né, dia 28 de setembro, ela prevê que a emissão do DTE vai ser obrigatório antes de qualquer operação de transporte. Existem algumas situações de exceção, né, enfim, que serão até melhor detalhadas em decreto, em regulamentos, mas enfim, a lei prevê que a emissão do DTE seja obrigatória. Só que ela não se tornou obrigatória com a publicação da lei, com a sanção da lei, tá? Essa obrigatoriedade e esse cronograma a gente vai definir à medida que a gente for produzindo aqui os documentos infralegais, né? Porque assim, como deve ser do processo legislativo, né? Enfim, a lei deve só trazer as diretrizes gerais, né? E os decretos, portarias, enfim, demais regulamentos, vai especificar, vai detalhar a operação, né? Então, assim, em termos práticos, né? Então, assim, a gente, como eu falei, a gente já começou, né, com uma operação assistida de granéis vegetais. A primeira carga a se tornar obrigatória, a emissão do DTE, né, vai ser o granel vegetal, só que essa obrigatoriedade ainda não foi definida, tá? Ela vai ser trazida, enfim, depois que a gente publicar, por meio de portarias, tá? Então, por meio de portarias que vão definir os prazos de início da obrigatoriedade, né? Claro que isso aí vai ser conversado com o mercado, vai se dar bastante tempo para adaptação. Esse período mesmo que a gente está fazendo sem obrigatoriedade, né, é justamente para maturar, para corrigir alguns erros, melhorar alguns pontos, né? Mas enfim, então o cronograma, se a gente prevê, implementado por fases, né? Mas e ele vai ser definido, né? Como eu falei, em documentos publicados aqui do Ministério da Infraestrutura, tá? Então, por enquanto, ele não é obrigatório, mas enfim, com o passar do tempo, do projeto, né, a gente vai publicando portarias, enfim, para definir esse cronograma. Mas, por enquanto, Alceu, a gente não tem datas definidas. Por exemplo, de início da obrigatoriedade para granel vegetal, né? A gente não tem uma data cravada ainda. Daqui a pouco a gente vai soltar um decreto, uma portaria, enfim, para definir isso aí. Mas, como eu falei, né, sempre com tempo suficiente para todo mundo se adaptar, enfim, né? É isso. Legal, Valderrama. É um trabalho realmente de adaptação, né? E às vezes uma mexida em uma ponta aí do processo acaba impactando em todo ele. Então, que bom que o governo tenha essa sensibilidade de fazer isso dessa forma, né? Com bastante tranquilidade e com isso permitir que o setor se adapte e consiga, né, ajustar os seus processos para conseguir fazer essas entregas também. E já temos uma primeira pergunta da audiência, né? E essa pergunta ela tem a ver com o que a gente vem falando, né? Que se o DTE ele substitui o MDFE, o CTE ou outros documentos que existem hoje, né? Que são emitidos hoje dentro do transporte. Então, se você puder trazer para nós essa informação, a gente responde aí à audiência e também fiquem à vontade para encaminhar outras perguntas aí no chat, sem nenhum problema. Essa foi do Rafael, que fez ali através do chat a pergunta.
Rafael, excelente pergunta, obrigado. Esse é um dos principais pontos de dúvida mesmo com relação ao projeto, né? Assim, eu falei lá no começo que o DTL lida com documentos administrativos federais, tá? Então, ele não vai substituir MDFE, CTE, os documentos fiscais, né? MDFE, CTE, nota fiscal. E por que não? É porque, na verdade, eles têm competências e finalidades diferentes, tá, Rafael, Alceu e demais. O DTE, ele tem competência federal, né? É assim, por isso está sendo tocado aqui pela União, e já os documentos federais, fiscais, perdão, eles são de competência dos estados e municípios, né? E a questão da finalidade também. Os documentos fiscais são para fins eminentemente arrecadatórios, arrecadação de ICMS, impostos, enfim, né? E o DTE não. O DTE vem para agregar a logística. A finalidade dele é logística, melhorar a eficiência do transporte de cargas no Brasil, né? É assim, é questão constitucional, né? O DTE, a União não pode obrigar estados e municípios a se integrarem ao DTE. Da mesma forma que estados e municípios também não podem obrigar a União a se integrarem lá no MDFE, no CTE, ou enfim, nos sistemas, né? Nos processos deles, né? Isso é separação constitucional, né? Enfim, isso aí não tem como a gente vencer. Mas, de qualquer jeito, como para a gente também desburocratizar o máximo possível, né, a vida do transportador, do caminhoneiro, do embarcador, o projeto prevê, né, como eu comentei, né, vão ser em fases, né, implantação do projeto, então a gente prevê lá para a segunda, terceira fase, fazer uma janela única, um barramento, alguma forma de integração com esses documentos fiscais, de forma que isso se torne o mais transparente possível, o menos burocrático possível para quem vai transportar, né? Mas isso aí também não é no dia que a gente consegue fazer essa implementação, né? Mas assim, está no radar, sim, já está no projeto, a gente já está em conversas até, na verdade, né? Com Confaz, Encate, enfim, para a gente fazer essa integração da melhor forma possível, né? Mas então o importante, Rafael, eu agradeço a pergunta, é justamente isso, tá? Eles não têm finalidades e competências diferentes, tá? Estão em propósitos diferentes, tá? Então por isso que eles não vão substituir o outro. Agora, uma coisa legal, bom, até pegando um gancho aí, então, uma coisa legal do projeto é porque, assim, como eu falei, o Estado não pode obrigar Estados e municípios perdão, a União não pode obrigar Estados e municípios a se integrarem e vice-versa. Mas o projeto prevê que os Estados que voluntariamente quiserem fazer convênios com a União, eles podem se agregar à plataforma do DTE também, né? Então, trazer os processos, trazer os documentos, enfim, para dentro da plataforma do DTE. Isso é possível via convênio, né? A gente já tem alguns estados que até que manifestaram interesse. O ministro Tarcísio esteve no final de agosto no Rio Grande do Sul, já assinou um protocolo de intenções, memorando de entendimentos, enfim, para fazer esse convênio. A outros estados, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás também já manifestaram interesse. Então, assim, para eles se conveniarem, né, aqui com a União. Na Lei 14.206, tá explícito lá, tá expresso lá, né, que os estados que voluntariamente, né, claro, não é obrigado, mas que voluntariamente se conveniarem aqui com a União, eles serão obrigados a eliminar documentos em papel. Então, os documentos auxiliares, enfim, eles vão ter um prazo para se adaptar a isso, claro, né? Mas, enfim, eles serão obrigados a, depois de certo tempo, só exigirem documentos em meio digital. Então, não vão poder mais imprimir DANF, DACT, enfim, documentos auxiliares, ter que mostrar uma nota para algum fiscal, enfim. Não, vai ser tudo feito de forma automatizada, de forma digital. Legal, Gabriel. Então, ele, num primeiro momento, ele congrega, né? Ele agrega informações com o passar do tempo, pode ir além. É isso? Uhum. Isso, exatamente isso. Para trazer mais, desburocratizar, né, simplificar a vida do transportador e, ao mesmo tempo, trazer mais o outro lado da moeda, né, trazer mais ganhos, mais benefícios e fazer com que essa informação, esse processo, esse mecanismo, né, se reverta em benefício também, né, em vantagem para a operação de vocês, para a logística de vocês, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, né, enfim, para melhorar a logística e a eficiência de vocês. Excelente, Gabriel. Nós temos mais uma pergunta que é do Ivânio Fortunato. E a pergunta é se já existe um calendário de implementação do DTE, né? Acredito que a gente já tenha respondido, mas vale o reforço, né? Se existe um calendário de implementação. Isso, Ivane, obrigado pela pergunta. Realmente isso aí cria expectativa, ansiedade em todo mundo, né? Realmente, Ivane, como eu comentei, a gente está trabalhando ainda em cima do cronograma, tá? Ele vai vir definido, enfim, vai estar de forma
pública, né? Quando a gente terminar fizer nossos regulamentos, né? Então, por enquanto, a gente não tem datas definidas, tá, Ivan? A gente está trabalhando aí com o segundo semestre para começar a obrigatoriedade de granel vegetal, mas, por enquanto, assim, a gente não tem isso definido e cravado, tá? Então, assim, não vou definir uma data aqui, mas é o que eu comentei, tá, Ivan e demais. Podem ficar tranquilos que esse planejamento, esse cronograma vai ser muito bem, inclusive, discutido, né? Enfim, com o setor, enfim, né? A gente, antes de realmente publicar, né? A gente vai ouvir o setor, ver como é que o setor está preparado, enfim, né? Para a implementação de fato do DTE. E queria até pegar um gancho, né, nessa parte de ouvir o setor, tá? É importante, ao seu colocar isso aqui também, que a gente vem construindo o projeto com auxílio, claro, do governo, de outros ministérios. A gente ouviu mais de 7 ministérios para elaborar a medida provisória que gerou a Lei 14.206, né? Mas a gente tem construído assim, todo o projeto, e inclusive a própria lei, o decreto, a gente está trabalhando no decreto agora, como eu comentei, enfim, todo a gente está fazendo com a participação da iniciativa privada também. Então, embarcadores, transportadores, autônomos, logtechs, IPEFs, escritórios de contabilidade, pagamentos, enfim, instituições financeiras. Então, assim, a gente está ouvindo, né, a gente está construindo esse projeto a 4, a 6, enfim, a várias mãos, né, justamente para ele se adequar, enfim, e trazer o máximo de benefícios para o nosso setor de transporte de cargas no Brasil, tá? Excelente, Gabriel. E todas essas mudanças aí geram uma certa ansiedade, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente também, é importante ouvir de ti aí que, apesar de ainda não existir uma obrigatoriedade, isso também vai ser feito com toda a parcimônia necessária aí para que as coisas aconteçam de uma maneira tranquila para as empresas e também para todos, né, que fazem parte desse grande setor logístico que é o que movimenta o nosso país. Quando você trouxe com relação à competência, né, de fato, esse é um ponto importante, né, que a gente tenha em mente que os estados eles têm autonomia, então, com relação ao ICMS e com relação aos documentos. Apesar de nós termos hoje um modelo unificado, né, mas da mesma forma e de uma maneira semelhante, a gente tem a questão da nota de serviço nos municípios, né? Onde cada município tem a sua legislação, cada município tem a autonomia para trabalhar. A gente trabalha com isso também, então acaba tendo diversas formas de integração, diversas maneiras de se conectar às prefeituras, e isso tudo gera uma complexidade de um lado, mas também para atender uma questão constitucional, né? Que cada município tem autonomia com relação a isso e cada estado também. Então, agradeço com relação a isso. Nós temos mais uma pergunta que o pessoal está trazendo aqui. O Vanderlei, ele está pedindo se não estamos gerando mais burocracia, gerar 10 documentos? É isso mesmo? Essa é uma pergunta com relação à burocracia, né, que existe e se o DTE geraria mais burocracia ao setor. Obrigado, Vanderlei. Excelente pergunta aí também, para a gente até deixar isso mais claro também, né? Mas é como eu falei, tá? Na verdade, como ele vai congregar a gente, como eu comentei, a gente levantou aqui preliminarmente 80 documentos. Então, Vanderlei, como ele vai agregar esses 80, então, na verdade, ele não vai ser mais um. A gente vai deixar de emitir, ter que se preocupar, enfim, com alguns outros tantos documentos. Como eu comentei, claro, depende do tipo de carga, por exemplo, carga perigosa, carga viva animal, tem documentos específicos, processos específicos, enfim, né? Mas então, na verdade, o DTE, como ele vem congregar, né? Ele vem, como diz o nosso secretário executivo, como ele vem fagocitar esses outros documentos, né? Então, na verdade, ele não vai ser mais um documento, né? Ele vai tornar mais eficiente, né, a emissão de documentos. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de documentos como CIOT, RNTRC, enfim, as licenças de BAMA, licenças de MME, enfim, várias dessas licenças que são necessárias serem emitidas, né, para o transporte de carga. E como eu comentei, Vanderlei, isso aí também potencialmente vai trazer redução de custos, porque nesse levantamento de processo, enfim, eventualmente a gente vai até identificar que um documento não precisa, uma licença não precisa, ou aquela informação que é exigida por um órgão, ela já é fornecida por outro, ou outro órgão já tem, na verdade, essa informação, né? Então, na verdade, ele não vai ser mais um documento, tá, Vanderlei? Ele vai congregar esses outros todos os documentos de forma a facilitar
diminuir a quantidade de documentos, de licenças, documentos, enfim, que são necessários serem exigidos, né? E o principal, né, diminuir custo e tempo, né? Custo e tempo para emissão desses documentos, já que ele vai ser único, ele vai congregar e de forma digital também. Isso é muito importante, Vanderlei, colocar, porque alguns desses documentos ainda são exigidos em papel, né? Então, lá na boleia do caminhão, o transportador, o motorista, enfim, ele tem que tirar aquele papel, aquela licença, enfim, mostrar para um posto de fiscalização, né? E como a gente comentou, né, que o DT é uma plataforma completa, então a própria fiscalização, e primeiro que ele vai precisar portar mais aquele documento em papel, né? Ele vai tá dentro da plataforma do DTE. E a fiscalização vai ser feita de forma eletrônica também, sem necessitar a parada do caminhão, né? Então, porque, assim, o caminhão passou na frente de uma leitura, de um sensor de leitura, por exemplo, automaticamente vai registrar o DTE que está trafegando ali também, né, entre aspas, e com isso a fiscalização já vai ser feita, assim, uma licença que era para ter sido emitida não foi, ou enfim, faltou algum campo, enfim, tudo isso, essa fiscalização vai ser feita de forma eletrônica. Tá? Outra coisa também, um ganho importante, que eu acabei não comentando ao seu e demais, com relação ao DTE, ele prevê não só pontos de leitura de RFID, perdão, OCR, como também HSWIN, balanças de pesagem em movimento, né, em alta velocidade, né? Então isso é outro ganho muito importante que o DTE vai trazer, tá? Porque a pesagem, né, vai deixar de ser feita, deixar de ser feita, de ter a necessidade, né, de se parar naquelas balanças tradicionais, de fazer a pesagem, enfim, ela vai ser feita em movimento, né? Então é outro, e o projeto prevê, né, essa utilização, a implementação, né, dessas balanças HSWIN. Então é outro ganho muito importante que o projeto vai trazer também. Então não só a questão da fiscalização de documentos, assim, parada em postos de fiscalização, né, para ver licença, para ver um cadastro, para ver uma autorização se está feita ou não, enfim, isso não vai precisar mais, assim, vai ser feito de forma dinâmica, à medida que o caminhão passe lá na frente de um sensor, e a parte da pesagem também. Então, isso é ganho de tempo na veia, diminuição de custo, enfim, mais giro, mais fretes podem ser feitos. Então, isso só vem realmente a melhorar a eficiência, né? A gente está falando de logística, de eficiência aqui, né? Então, realmente, assim, o DTE vem ao encontro dessa necessidade, né, de se melhorar o transporte de cargas no nosso país. Obrigado, Valderrama. Realmente agradeço também a participação da audiência, com bastante perguntas bem relevantes, né? O Fernando Júnior também está pedindo aqui, com o DTE, as IPEFs, né, as instituições de pagamento aí de frete eletrônico, continuarão sendo necessárias? E o que acontece com o CIOT? Excelente pergunta, Fernando, obrigado. Exatamente, as IPFs, elas, claro, poderão continuar atuando, enfim, né, participando desse arranjo de pagamento eletrônico de frete, mas o DTE propõe abrir um pouco mais esse mercado, tá? Então, assim, não serão mais necessariamente as 31 IPFs, se não me engano, que estão cadastradas lá no NTT, que podem, somente elas vão poder participar do arranjo de pagamentos, tá? Então, assim, qualquer instituição de pagamento que obedeça às regras do SPB, Sistema Brasileiro de Pagamento, lá junto ao Banco Central, enfim, esteja cadastrado, então qualquer uma dessas instituições vai poder participar do arranjo de pagamentos, tá? E isso, bom, é bom que amplie o mercado, enfim, mais opções, né? Enfim, aumenta a concorrência, mais tipos de serviços, enfim, né? Então, realmente é uma outra vertente que o projeto vem trazer também, tá? Então, é isso, Fernando, ele não vai... O arranjo de pagamento eletrônico de frete não vai ficar restrito às IPFs. Como eu comentei, claro, elas vão poder continuar atuando, enfim, né, e oferecendo serviços, enfim, né, mas ela não vai ser necessário o cadastro junto às IPFs, né, que são cadastradas à NTT. E com relação ao CIOT, é uma excelente pergunta também, Fernando, porque como um dos propósitos do DTE é justamente trazer essa transparência dos pagamentos de frete, uma delas, né, trazer a transparência do pagamento de frete, então o CIOT ele perde a razão de existir, porque assim, os pagamentos eles vão ter que estar registrados, está lá na lei, né, eles vão ter que estar registrados e consolidados dentro da plataforma do DTE. Então o pagamento que for feito, por exemplo, lá vai ser registrado no DTE, aí esse pagamento vai ser enviado uma mensagem para Banco Central, instituições financeiras, enfim, né, a quem for de direito, né, quem for de competência, para essas instituições validarem aquele pagamento. Então, a validação do pagamento do frete vai ser feita por dentro da plataforma, né? Então, por exemplo, se for via Pix, né, que é que está bem em voga, que é bem fácil, enfim, está sendo muito usado, né? Então, por exemplo, o pagamento seja feito via Pix, né?
vai ser informado esse pagamento, foi feito o pagamento e tal, e aí a plataforma vai mandar uma mensagem lá para o Banco Central vai validar aquela informação, vai dizer, realmente, essa transação Pix aqui aconteceu na hora tal, no dia tal, valor tal, né? Então, ou seja, essa confirmação, né, essa consolidação do pagamento, dos pagamentos, não só de frete, mas vale pedágio, estadia, seguros, enfim, né? Vai estar toda reunida no DTE. Então, com isso, Fernando, o CIOT perde o propósito de existir, né? Porque o CIOT é só um código, né, para se provar que aquele frete foi pago, né? Então, como isso vai ser feito por dentro da plataforma, então, não, o CIOT perde a razão de existir e ele vai deixar de existir, né? Assim, ele continua, assim, como eu comentei, né? Uma dúvida também que surgiu, né? Com a lei do DTE, então acabou o CIOT. Não, ele continua sendo utilizado, necessário, obrigatório, enfim, as operações continuam acontecendo do jeito que já estavam, né? Mas com o tempo, né? O CIOT, e claro, depois depende também de regulamentação da NTT, portarias, enfim, né? Mas com o tempo, o CIOT vai deixar de existir, né? Então é menos um documento, voltando à pergunta do, acho que Vanderlei, se não me engano, mas enfim, então é menos um documento, né, que será necessário ser exigido, um processo que a gente precisa adotar, né? Então realmente é outro ganho de eficiência, principalmente de transparência também, que o projeto vai trazer para transporte de cargas no nosso país, tá? E Gabriel, para a gente encerrar, eu gostaria de uma mensagem final sua aí. Tá, Joia. Bom, primeiro agradecer de novo, né, ao seu, Tomás, Luciano, a equipe aí da NDD, enfim, pelo convite. É uma honra participar, assim, desses eventos, enfim, justamente para isso, né, para a gente poder esclarecer, trazer mais informações, trazer importância, né, do projeto DTE. Então, essas oportunidades são sempre valiosas, né, enfim, para a gente realmente demonstrar, enfim, trazer essa importância do projeto para a logística de cargas no país, né? O Ministério da Infraestrutura vem com uma pauta muito forte de digitalização, de inovação de serviço, documento do carro digital, lista digital, enfim, né? Carteira de habilitação digital, e o DTE vem nessa pegada também, né? Então, realmente um projeto aqui estratégico do Ministério, né? E é isso, eu agradeço a participação, conto com a participação de todos, enfim, da audiência, vocês, clientes NDD ou não clientes, enfim, vocês todos que estão nos assistindo, né? Para contribuir, ajudar com o projeto, enfim, e é isso. Obrigado de novo, Alceu. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Se expor aqui, trazer informações para a nossa audiência, né? Foi um prazer aqui ter esse bate-papo contigo e espero que a gente possa ter vários outros aí trazendo novas informações com relação a esse e a outros projetos aí do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado de coração. Agradeço em nome da NDD e de todos aqui que estão participando do evento. Obrigado, Alceu. Eu fico à disposição também, tá? De vocês e de qualquer pessoa que quiser tirar dúvida. Obrigado.